Bem-vindas a mais um episódio do Deixa Ela Falar, o podcast da Deixa Ela Treinar. O episódio de hoje mergulha em um universo que desperta curiosidade, polêmica e muitas dúvidas: o fisiculturismo feminino. Mas, mais do que falar de palco, estética ou competição, a ideia é entender o que o universo pode e o que ele não deve, ensinar para quem treina por saúde, qualidade de vida e bem-estar. Já aproveita, curte, comenta e compartilha esse episódio com o máximo de pessoas e mulheres que vocês acham que pode se interessar por esse tema. Vou começar apresentando a nossa convidada, que é personal trainer formada há 12 anos, especialista em ciência do exercício e bodybuilding coach. Fabiana construiu sua carreira dentro do universo das academias e da musculação. Ela é ex-atleta de wellness e fisiculturismo. Hoje, como personal trainer, atende homens e mulheres, sendo que cerca de 80% das suas clientes são mulheres, e traz para o dia a dia dos alunos aquilo que faz sentido do esporte e do esporte de alto rendimento, adaptando uma realidade sustentável, saudável e possível. Fora das academias, Fabiana Baldiotti também vive outra paixão intensa: o carnaval. Já foi musa de bloco, rainha de bateria e atualmente participa da composição de duas escolas do Grupo Especial do Rio de Janeiro, mostrando que força, estética e prazer também podem coexistir. Fabiana, seja muito bem-vinda ao Deixa Ela Falar. Obrigada, amei. Vamos lá, Fabi, vamos começar então, né? Tem tanto tempo que a gente não se encontra. Muito. E eu queria entender, Fabi, como que você entrou nesse universo do fisiculturismo e da categoria wellness? Tá, então, o fisiculturismo é o alto rendimento da musculação, né? Eu sempre gostei de treinar, treino desde criança, assim, desde adolescente, e sempre fui me interessando ali pelo treinamento de alto rendimento. E aí, isso era uma coisa muito distante para mim. Antigamente, a gente tinha só revistas, você tinha vídeos VHS, você não tinha tanta informação assim, tanto material. Até que teve um Arnold Classic, foi no Rio de Janeiro. Eu fui nesse Arnold, e quando eu vi aquelas mulheres maravilhosas no palco, aqueles corpos esculturais, eu olhei e falei, gente, eu quero aquilo ali para mim. Eu acho que tem tudo a ver comigo. Eu já treino, eu já estava cursando, né, educação física, eu estava na metade do curso. E aí eu me interessei muito, falei, eu quero aquilo ali. Isso foi em maio de um ano que eu já não me lembro qual, 2016. Depois que eu saí dali, eu procurei um treinador e falei assim, eu quero aquilo. 4 meses depois, eu estava no palco competindo junto, assim, não junto com aquelas atletas, mas na mesma categoria. E eu vi a categoria wellness porque era a que mais não agredia os meus olhos naquele momento, né? A categoria wellness, ela pega muito, assim, o corpo, um padrão de corpo feminino carioca, que é a mulher Uhum. com uma cintura mais fina, o tronco um pouco mais fino e o glúteo grande, as pernas grossas. Então, era o que eu já era, mais ou menos. Eu não tinha que fazer grandes transformações para entrar numa categoria. E aí foi isso. Aí, assim, eu comecei. Entendi. E o que te levou a se tornar atleta e depois a encerrar esse ciclo competitivo? O que me levou, eu acho que foi isso, esse despertar de eu olhar aquele corpo e falar assim, gente, aquilo ali é o suprassumo do corpo mais perfeito que eu já vi. Elas pareciam Barbies, assim, sabe? Eu olhava no palco, aqueles biquínis cheios de pedras lindos, eu falei assim, é aquilo. E encerrar, bom, eu não sei se eu encerrei ainda, né? Eu acho que eu tô assim um pouco com uma pausa aí, porque quem já subiu no palco, quem já foi atleta, a gente sempre fica na cabeça assim, mas e se eu subir mais uma vez? E se eu me desafiar mais uma vez? Então, hoje eu não estou competindo hoje por conta da minha logística de trabalho, minha rotina, né? Muitas aulas, muitas horas trabalhadas no dia, e fica um pouco difícil de conciliar. Mas tá um ponto e vírgula aí, não é um ponto final ainda não, sabe? E Fabi, além dessa categoria wellness, quais são as outras que existem para nós mulheres? Tem a categoria biquíni, que é uma categoria anterior da wellness, né? São as mulheres mais magrinhas, eu digo que é como se fossem modelos de passarela com um pouquinho de músculo. Uhum. Aí tem a wellness, acima da wellness tem a figure, que já é um pouco mais musculosa, as poses são diferentes também, o glúteo já não é tão avantajado quanto o da wellness, e tem um pouco mais de músculo nos membros superiores. E acima tem a Woman's Physique, que já é, assim, toda muito musculosa, né? Assim, é o auge mesmo
da transformação do corpo feminino ali. Então, é muito músculo nos membros superiores, muito músculo nos membros inferiores. Então, elas são bem grandonas mesmo. São essas 4 categorias, basicamente. E você chegou a competir quantas vezes? Eu competi 3 vezes. Dessas 3, a primeira eu fiquei em terceiro lugar, a segunda eu fiquei em primeiro lugar, e a terceira vez, que foi agora em 2022, foi um resgate mesmo de... É como se eu achasse que eu nunca mais ia conseguir, por uma trava que aconteceu, então foi um resgate assim de eu vou subir no palco de novo. E aí essa eu fiquei em quinto lugar, mas eu tava um pouquinho diferente do padrão das meninas. Eu acho que eu fui tão a fundo, eu sequei tanto, eu fiquei tão seca, e aquela federação não pedia mulheres tão secas. Então até teve um árbitro que falou comigo assim, olha, se você tivesse na NPC, você tinha pego o primeiro lugar, mas O que é aqui NPC? é o nome de uma federação. Tem a NPC, Hum, tem a FBB, tem a BRAF, é como se fosse Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, sei. sabe? Uhum. E aí ele falou assim, se você tivesse na NPC, você tinha ficado em primeiro. Mas aqui a gente não quer tão seca, a gente não pode ver as mulheres tão secas assim, tem que ter um pouquinho mais de gordurinha e tal, então você ficou em quinto lugar. E em média, quanto tempo você demorava para se preparar para um campeonato desse, Fabi? Quantos meses antes começava essa preparação? Então, o ano inteiro eu me mantenho treinando, né? Fazendo uma dieta ali, treino firme, assim, fazendo tudo que tem que ser feito, mas sem aquela pesar comida, sem ser muito certinho. Então, quando eu resolvo, 4, 5 meses eu consigo subir no palco. Eu não preciso ficar assim o ano inteiro num déficit calórico muito grande ou numa preparação muito intensa. Uhum, São 4, 5 meses mais ou menos de 100% de dedicação, mas eu consigo me preparar nesse tempo. Então, legal. assim, com o corpo que eu tô hoje, se eu resolver competir em abril, dá tempo, sabe? Massa, muito É legal. esse o problema. Porque eu fico sempre assim, vai ter uma competição ali. Ai, será que eu vou? Não vou? Será que eu vou? Não vou? Sabe? Entendi, sei sim. E, Fabi, para quem assiste de fora, a maioria das pessoas acham que é só estética, o fisiculturismo, né? Sim. O que que tem por trás disso tudo que a maioria das pessoas nem imagina? Eu acho que a grande magia do fisiculturismo é a superação. Sabe? É a superação de você colocar um objetivo e você batalhar para chegar lá. E não é um objetivo assim que depende de outras pessoas. Não é, por exemplo, um cargo num trabalho, não é uma compra de alguma coisa, é um objetivo pessoal. Então depende de você levantar todos os dias, estar disposta àquilo, estar disposta a fazer renúncia, estar disposta a se dedicar 100% àquela alimentação, àquela dieta. Então você treina a sua cabeça o tempo inteiro. Então eu acho que assim, por trás da estética toda, você tem um poder de controle da sua mente muito grande e de disciplina. Porque, assim, a minha época mais disciplinada de toda a minha vida é quando eu tô competindo. Então, assim, a minha vida anda muito regradinha. A alimentação tem que ser isso, os vegetais, a fruta, a hidratação, o sono. Então, você desenvolve ali uma disciplina que, quando você não tá, você dá uma relaxadinha, assim, sabe? Sei. Então, eu acho que por trás da estética que todo mundo vê, tem um poder mental, de controle mental, de superação muito grande. Bacana. E como que é a sua rotina quando você está nesse processo de preparação de competição? Louca. É louca. Um ótimo É muito incentivo para as louca. pessoas. Assim, eu trabalho 10, 12 horas por dia, né, com os atendimentos de personal. Então, eu tenho que encaixar minha preparação de acordo ali com a minha rotina de trabalho. E aí, eu passo a treinar mais ou menos umas 3 horas por dia. 3 horas de treino direto? Não. Mas o treino pode ser um treino de musculação normal de 50 minutos, ele já passa para 1 hora e meia, mais ou menos, com tudo que você tem que fazer, assim, alongamento, mobilidade, isso aí tudo mais o treino. Depois você tem que fazer mais um cardio. Às vezes tem que fazer 2 cardios por dia. Aí você tem que treinar a pose para poder desfilar e fazer as poses no palco. Então acaba que eu tenho que encaixar ali umas 3 horas, pelo menos, no meu dia a mais, para conseguir me dedicar a isso. Fora as marmitas, fora a parte de controle da alimentação. Então a rotina ela fica 100% voltada para isso. Acaba que não sobra muito tempo para o social. Final de semana, às vezes, você tá lá fazendo marmita, deixando preparado para a semana toda. Então a rotina ela muda muito, né? Uhum. Você tem que ter certeza que você quer para que isso não fique sofrido, não seja um processo doloroso, sabe? De muita renúncia que você vai fazer e aí você sofrer com essas renúncias. Sim. E você quem monta os seus treinos, como que funciona? De jeito nenhum. Não tem condição. A gente tem vício, né, Fê? Assim, a gente Sim. que é da área.
Você gosta de treinar só alguns tipos de exercício, Aham. alguns grupamentos musculares. Então, a gente não consegue se ver muito com o olhar que precisa para correção. Então, eu sempre tenho um treinador comigo. Todas as vezes que eu competia, eu contratei um treinador que montava meu treino, que treinava comigo como personal mesmo, assim, para todos os dias. E aí, fora isso, o nutricionista, fora isso, o médico. Eu nunca fiz nada sozinha, sabe? No fisiculturismo, assim, a vida inteira eu treinei, fui fazendo do jeito que dava ali, porque era alguma coisa amadora. Quando Uhum. eu falei, vou competir, aí eu sempre procurei um treinador, um endócrino e um nutricionista para me acompanhar. Em todas as competições foi assim. Legal, isso é muito importante, né, Fabi? É Porque muito. não só para o fisiculturismo, mas hoje a internet tem tanta gente seguindo o treino que vê de qualquer outra pessoa postando como se fosse uma receita básica que serve Sim. para todo mundo e tem toda uma questão da individualidade biológica que, inclusive, faz muito sentido para o fisiculturismo, né? E depois de toda essa experiência que você já teve e tem, quais foram os maiores aprendizados que o esporte de alto rendimento trouxe para você, tanto na questão física quanto na questão mental? Eu acho que na questão física, o maior aprendizado que o fisiculturismo me trouxe é ter paciência e tempo para o seu corpo responder aos estímulos que você está dando. Então, Uhum. isso eu levo muito para os meus alunos hoje em dia. Porque tem muita gente que começa agora, faz ali, tá treinando há um mês e meio, fazendo dieta há um mês e meio. Ah, mas meu corpo ainda não respondeu. Ah, mas ainda não tô com a perna assim assado. Então, eu acho que ele me ensinou a ter paciência, a batalhar ali todo dia, fazer um pouquinho de cada vez para ter o resultado logo ali na frente, porque eu também já fui muito imediatista no passado. Quem nunca, né? A gente era da época de revista Capricho Contigo, que tinha aquelas dietas em 15 dias, Sim. secar não sei quantos quilos em 15 dias. Então a gente tinha essa pressa, né? Uhum. Então eu acho que o grande aprendizado foi a ter paciência e dar tempo para as coisas acontecerem. E mais uma vez o poder da superação, né? De você assim, tá cansada, tá querendo jogar tudo pro alto, tá com problemas pessoais, porque isso já aconteceu em duas competições, duas preparações minhas, assim, uma eu estava separando meu casamento, a outra eu tive problema na família com doença. Então você tá com problemas e ainda assim você tá conseguindo fazer ter seu foco ali. Então eu acho que o meu grande aprendizado foi esse mesmo, assim, trabalhar a mente, né? Sim, Saber do poder mental que a gente tem. muito legal. E o que desse universo não faz sentido nenhum ser reproduzido para quem treina por saúde? Os exageros, né? Os exageros, assim. Antigamente, a gente não tinha informação, Fê. A gente não tinha médicos que orientavam, a gente não tinha internet como tem hoje. Então, era tudo muito assim, por baixo dos panos, era tudo muito na academia, Uhum. era tudo muito, de uma forma muito amadora, né? Então, hoje em dia, eu acho assim, para quem vai entrar nesse meio, nesse esporte, você tem muita chance de se cuidar para que você não prejudique a sua saúde. Então, o que não faz sentido nenhum para mim hoje em dia é você fazer dessa forma que a gente fazia 20 anos atrás. Né? Você comprar um negocinho de alguém que te passa na academia, ter o professor ali que te orienta com tudo, que passa dieta, que vai passar hormônio, que vai. Não faz sentido isso para mim. A gente tem que pensar assim, com o mínimo de responsabilidade da própria saúde, né? E hoje a gente tem ferramenta para isso. Antigamente a gente não tinha. Sim. A gente ficava muito refém ali ao que os atletas de academia falavam pra gente fazer, a gente fazia. Eu Uhum. já fiz muita loucura antigamente, sabe? Uhum. Só que eu tinha 20 anos, eu tinha 15 anos, eu não entendia muito. Então hoje, pra mim, isso não faz sentido. Sim, total. Muito bom, muito bom. E hoje, como personal, o que você consegue aproveitar da mentalidade de atleta para aplicar no treino dos seus alunos e das suas alunas? Eu acho que é essa vontade, assim, de fazer acontecer, sabe? De dar certo. Às vezes os alunos eles estão, assim, ansiosos com o resultado, estão querendo desistir no meio do caminho. E aí, como eu fui atleta, eu passei por isso, a gente vê, assim, que tem que ser mesmo um trabalhinho de formiguinha todo dia e tal. Eu acho que eu uso isso muito no psicológico, sabe? No Uhum. psicológico pra eles. Ah, olha, hoje você não tá tão legal, então eu vou segurar aqui um pouquinho o ritmo de treino. Não, mas hoje você tá bem, você tá legal, vamos caprichar. Ah, eu tô cansada. Não, pô, vamos lá, você não tá, você não quer esse resultado, você não tem lá na frente Uhum. objetivo. Então, eu acho que o que eu mais uso hoje é o psicológico, assim, porque o treino, ele é, ele é o que a gente fez a vida inteira, na verdade, né, Fê? Assim, não Uhum. tem, não tem muita mudança.
Eu gosto de trabalhar de uma forma bem old school, assim, com o que básico, o que funciona. Uhum. E é o mesmo treino que eu fazia há 15 anos atrás, é o que eu faço hoje. Então, assim, não muda, muda uma coisinha ou outra, mas é isso. Então, eu acho que o que eu levo mais é o psicológico, assim, é o controle da mente para eles hoje. Sim. E hoje os seus clientes te procuram mais por saúde, qualidade de vida ou estética? Como que é? Hoje, por estética. Eu acho que a minha persona, né, assim, a minha imagem também, ela traz muito isso, né, assim, a pessoa olha e se referencia com aquilo que eu tô entregando, assim. Então, eu Uhum. não tenho muitos clientes, por exemplo, de reabilitação, eu não tenho muitos clientes idosos, eu tenho mais clientes que querem, principalmente mulheres, né, que querem ter, assim, um shape parecido com o meu ou parecido com o da famosa tal, da rainha de bateria Uhum. tal, e aí, né, que estimula um pouco. E homens também que querem ter performance, que querem mudar. Muitos passando ali por um processo de emagrecimento, aí já emagreceu muito, tá um pouco flácido, fala, não, agora eu quero construir uma massa muscular legal aqui, me procura. Então eu acho que hoje é mais por estética mesmo. Claro que vem toda a parte, né, da qualidade de vida e da saúde junto, mas eu não tenho ninguém hoje que fala assim pra mim, eu não quero ter um tanquinho. Eu não Aham. quero ter uma coxa grossa, sabe? Ou eu não Aham. quero um peitoral desenhado ou um ombro pra botar uma regata. Não tem, Quem não entendeu? quer, Quem não gente? quer? Eu vim aqui hoje só pela saúde. Ah, não tem não. Aham. E como se fosse muito fácil, né? Tipo assim, com 3 treinos, olha, eu não quero tanquinho, tá? Então, É, pega leve no abdominal, como é se fosse assim, instantâneo, né? inevitável ter um tanquinho. Exatamente, exatamente. E vamos lá, Fabi. Você costuma dizer que proíbe seus alunos de se pesarem. O que muda no comportamento, na constância ou na autoestima quando a pessoa para de se guiar só pelo número na balança? Cara, Fê, isso é um negócio que eu falei outro dia e que gerou uma Polêmica. polêmica, Ah, é. Mas o que que acontece, assim, a gente pesa, o peso na balança, ele é um peso inteiro, né? Você tá inchada, mulher, por exemplo, tá menstruada, tá isso, tá aquilo, então você pesa mais. E antigamente, a cultura do corpo de antigamente, de ter que ser magra, daquele padrão de modelo, de passarela e tudo, deixava a gente muito louca com essa coisa de peso. E aí a gente vem estudando e desconstruindo isso, a gente entende que a massa muscular é uma, a gordura é outra, não existe troca, né? Mas assim, a grosso modo dizendo, quando você está treinando, você está perdendo o percentual de gordura e aumentando o percentual de massa magra e o peso em si, ele pode não mudar nada. uhum. Nós sabemos que 1 quilo de gordura é mais ou menos desse tamanho e 1 quilo de músculo é isso aqui. Então, principalmente mulher, né? Mas assim, de uma forma geral. A mulher tá lá perdeu 1 quilo de gordura, por exemplo, no abdômen, tá sentindo tudo mais sequinho, tudo bonitinho, mas a balança não mudou, ela fica doida. Ela fala assim: eu tô fazendo, nada tá mudando, tá tudo errado, vou largar tudo pra lá, e ela começa a se auto-sabotar. Sim. Então, a pessoa, né, de uma forma geral. Mas eu falo mulher porque mulher é mais apegada com essa coisa de peso. Uhum. Então, eu proíbo por isso. Eu falo assim: olha, confia no trabalho, vamos fazer uma avaliação antropométrica aqui hoje, daqui 45 dias ou 30 dias a gente refaz e aí vê. Se der errado, eu te deixo pesar todo dia, mas se der certo, você confia em mim. E normalmente dá certo, sabe? Porque essa frustração, ela pode sabotar muito. Ah, Sim. eu pesei aqui hoje, a pessoa tá uma semana, duas, 15 dias treinando, fazendo dieta, fazendo tudo certinho e sobe na balança, não mudou nada, ela É. vai se desestimular, E sabe? principalmente com musculação, né, Fabi? Que, poxa, de repente você tem uma tendência a ganhar massa muscular com facilidade, o que acontece, né? E Muito. aí a pessoa vai achar que tá ganhando peso na balança, que pode ser gordura, e na verdade ela tá tendo uma mudança na composição corporal dela positiva. Exatamente, exatamente. Fê, eu fiz agora recentemente 4 avaliações nesse mês de dezembro de alunos meus, 100% deles tiveram resultados assim espetaculares com essa questão de troca, né, de massa muscular para gordura e sem pesar. Assim, só confiando nisso mesmo, no trabalho. E aí a gente Uhum. pesou, porque eu coloquei a data de dezembro pra gente ver o que tinha dado e deu bom. Então, é isso, assim, é confiar, fazer o que tem que ser feito, ter a paciência, que a gente falou lá no começo, né, aqui do podcast, e esperar que as coisas vão acontecer, sabe? Sim. O peso na balança, pesar, eu acho que
te deixa muito ansiosa, sabe? Você fica naquela ansiedade, acorda, vai pesar, vai dormir, vai pesar. Engordei 100 gramas, aí no outro dia passa comendo alface o dia inteiro, sabe? Ou libera um gatilho de comer mais até. Isso, exatamente. Que É pode ser o autossabotagem. outro efeito, né? É. E, Fabi, falando sobre balança, a gente está nessa era dos medicamentos para emagrecimento. Como você enxerga esse movimento? E existe algum risco real de estarmos criando uma geração mais magra, mais fraca e com menos massa muscular? Essa pergunta é interessante, né? Aham. O que que eu acho? Eu acho que remédio para emagrecer sempre teve, né? A gente tinha antigamente os comprimidos, os laxantes, a gente passou por tudo isso aí. Então, eu acredito que do mesmo jeito que antigamente tínhamos muitas pessoas que não se importavam com a massa muscular e tomava esses remédios todos aí ao bel prazer, né? Tínhamos os médicos que prometiam deixar a gente igual umas caveiras, né? Aquela Uhum. coisa assim, e a gente usava daquilo. Hoje em dia são as mesmas pessoas que têm essa mesma mentalidade que estão usando as canetas emagrecedoras de uma forma meio desenfreada. Eu não acho que a gente corre o risco de estar criando uma sociedade ali, né, pessoas mais fracas, porque eu acho que quem está usando de uma forma orientada já entende que você precisa de construir uma massa muscular, que você precisa de treinar, que você precisa de ter o seu estilo de vida saudável, que tem que controlar, que tem que saber a hora de começar, de fazer o desmame, de parar, sabe? Uhum. Então eu Uhum. acho que assim, deu um boom, né? Porque é uma medicação, por exemplo, que facilita muito, que ajuda muito, que é muito boa para muita coisa. Mas eu acho que quem tá usando com sabedoria vai colher o melhor dela, sabe? Sim, com certeza. Eu também acredito nisso. E outro dia, eu até olhei no seu Instagram, você estava falando nos stories do pessoal que fica julgando, né? Quem... Gente, que saco isso! Vamos lá, Fabi. O que que você falou nos seus stories Eu, mesmo? fa- eu falei assim, que tem muita gente que fala, ah, mas com Monjaro até eu, né? Ah, Aham, com bomba até eu. Ah, ela aham. é fácil porque ela fica na academia o dia inteiro. Então vai, faz, e compre, toma. E vê se vai dar o mesmo resultado, porque é muito Porque se até chato. você com o Monjaro, então vai você, né? Sabe? Mas é porque é um desmerecimento, né? Assim, tem Sim. muita gente que vê o outro fazendo, o outro conquistando ali, se esforçando e quer desmerecer, de alguma forma consciente ou inconsciente, o trabalho que ele tá fazendo. Uhum. Só que é isso, né? Você só tomar a canetinha ali e não fizer nada, você vai ficar flácido, vai ficar feio, não vai ficar legal. E não vai mudar o seu hábito, né? Exatamente. O seu comportamento em relação a ingressar numa atividade física, a escolher o alimento correto que você vai comer. Eu acho que essas canetas, no meu ponto de vista, elas são uma das ferramentas que Uhum, existem para o emagrecimento e para a mudança do estilo de vida. isso aí. Por exemplo, eu conheço pessoas que eram obesas mórbidas, uma pessoa particularmente, que já emagreceu quase 20 quilos. Olha E aí. ela fala, Fernanda, hoje para mim é muito mais confortável fazer atividade física do que com o peso que eu estava Claro, antes. claro. Até porque, com o peso que ela estava antes, muitas vezes ela não queria ir para academia, com medo de ser julgada, achava um ambiente hostil, porque todo Uhum. mundo tá lá com corpão e tal, e ela acima do peso não se sentia à vontade. Então tem tudo isso por trás, né? Aham. Eu acho que a grande questão é você saber assim, o que que você quer, qual que é o seu objetivo com o uso da medicação. É Uhum. você ser emagrecido por ela, esperar tomar e ficar no sofá esperando o milagre acontecer, ou realmente mudar os seus hábitos, né? Isso, com certeza. Eu tenho alunos que estão fazendo uso e estão treinando 5 vezes na semana e faz a dieta e tem nutricionista e tudo. E tenho alunos que tive, né? Porque pararam, começaram a tomar, começaram a se sentir fraca, tonta, não conseguiu manter o ritmo de atividade física e parou. E aí é muito discrepante o resultado, né? Assim, você vê que a pessoa tá magra, magérrima, mas não tá com uma aparência de saudável, assim, entendeu? Uhum. Em contrapartida, quem tá usando ali com doses pequenas, com acompanhamento e continua treinando, tá colhendo melhor. Sim. Porque tá controlando os excessos, não tá bebendo tanto mais, tá Uhum. ficando assim mais disposta para as atividades. Então eu acho que essa é a grande pegada, assim. Eu não acho que nós estamos criando uma sociedade mais fraca. Eu acho que quem já queria ser fraco tá continuando fraco. Sim. Quem Entendeu? quer o atalho tá indo pro atalho, que sempre Exatamente. buscou, se não era com caneta, era com outra coisa Isso antes, aí. né? Que não vai ser a caneta que vai fazer milagre
no na mental. mentalidade da Exatamente. pessoa. E falando de hormônios, já que esse é um assunto tratado com banalização nas redes sociais, o que você diria para quem usa sem nenhum tipo de orientação profissional? Eu diria assim, vai dar merda. Porque eu já fui essa pessoa, já Ah, usei no passado, não tem problema nenhum em falar. Mas hoje, com uma responsabilidade, com o entendimento que eu tenho e com a informação que a gente tem para tudo quanto é lado, gente, tem muito médico de plano de saúde, assim, mas uma consulta médica é muito caro. No plano você consegue, se você olhar direitinho, não é tão caro. A gente tem muitas ferramentas hoje que possam, que vão te ajudar a você fazer o uso de uma forma segura, né? Porque se você tem ali uma predisposição a você ter um infarto, a ter um AVC, alguma coisa, você vai usar o hormônio. Esse hormônio ele vai te potencializar num treino mais pesado, ele vai te potencializar a você pegar mais peso. E aí? E por dentro, como é que tá? Você uhum. pode estar tá virando uma bomba relógio ali e não saber. Então, assim, o uso indiscriminado, hoje em dia, assim, eu bato muito nessa tecla. Eu não prescrevo para ninguém, eu não oriento ninguém. Se alguém quiser qualquer coisa, eu falo, vai no médico, tem esse que eu confio. Porque eu acho que a gente tem ferramenta hoje para não fazer as coisas por baixo dos panos, como a gente fazia antigamente, sabe? Uhum. Eu vou falar um negócio aqui que isso aqui vai dar uma polêmica. Vamos lá pro recorte. Eu já, num primeiro momento, lá nos primórdios, eu já comprei hormônio de cavalo. Eu já usei hormônio de cavalo, comprado em agropecuária. Tá? Em agropecuária. Hum. O que que Você aconteceu com isso? usou? Eu usei em mim. Hum, Eu usei em mim. O que aconteceu com isso? Eu morri? Não. graças a Mas eu poderia ter morrido. Porque eu Sim. não sei o que que era aquilo, gente. Era um negócio era um hormônio que foi fabricado não sei aonde, num laboratório, sei lá aonde, pode ser num underground, fundo de quintal, enfim, que foi estudado para você tratar um cavalo. E eu tava tomando em mim. Então, assim, sem juízo, né? Então, hoje em dia, eu acho que quem ainda faz esse tipo de coisa tá arriscando muito, né? Assim, Aham. tá dando assim uma chance aí para ter algum problema grave. Eu não usei por muito tempo, claro que não, foi num período assim, sei lá, 2, 3 meses. E aí eu vi que aquilo não estava muito legal, não era aquilo e aí eu parei. Mas assim, a gente faz essas doideiras, né? E Hoje em dia ainda assim, tem gente que faz também. então, tem isso daí, ainda tem gente que faz, né? Antes, a galera old school mesmo fazia com mais Fazia, frequência. A gente fazia. sabe, né? Mas hoje eu ainda também escuto relatos aí É, de pessoas que andam fazendo. isso tem 15 anos, né? Eu tô falando de uma coisa que eu fiz há 15 anos atrás. Mas assim, se você for hoje na agropecuária e comprar, você vai conseguir comprar. Só que aí, qual que é o controle disso? Como é que você vai jogar isso no seu corpo? Eu, hoje em dia, de jeito nenhum. É. Não, se eu vou no médico, o médico me passa, eu vou na farmácia, compro o que tiver que comprar quando eu tô competindo, ou faço mesmo no próprio consultório, na clínica, enfim. Uhum. Mas nem da minha cabeça mais eu não faço, não tenho essa coragem mais não. E na sua visão profissional, qual a diferença entre uso clínico, acompanhamento e irresponsabilidade? É isso, né? Eu acho que quando você faz, assim, um uso clínico, quando você está fazendo com algum objetivo, você tem uma data, você quer para alguma coisa, você tem alguém ali te orientando, você vai controlar todos os colaterais que poderiam ter, você vai controlar os riscos e você vai fazer dentro de uma margem de segurança, né? Que ainda assim não é 100%, porque estamos lidando com hormônio. Por exemplo, vou dar um exemplo. O GH, né, o Uhum. hormônio do crescimento. Você vai usar o GH, você não faz um exame completo do seu corpo para saber se você tem alguma célula cancerígena ali, por exemplo. Se você joga o GH e você tem uma célula cancerígena, ele vai potencializar e fazer aquela célula crescer. E aí, por mais que você esteja fazendo um acompanhamento com o médico não vai saber disso, porque você não vai fazer um PET scan no seu corpo para saber se você tem alguma coisa antes de usar. Então, você está ali também arriscando. Só que dentro de uma margem de segurança mínima que ele vai fazer te pedir um exame cardíaco, ele vai te pedir um exame, vai olhar sua pressão, ele vai ver tudo ali para você não ter grandes riscos. Então, quando você faz isso sem acompanhamento, você está jogando no escuro. Uhum. Você pode, é uma irresponsabilidade, porque você pode estar ali desenvolvendo uma doença que você já tem uma predisposição, que talvez seja irreversível, Sim, sabe? é. E é mais comum do que a gente É mais comum do que a gente pensa. pensa, com certeza. Vamos lá, Fabi. Muitas pessoas fazem muito cardio e pouca força. Para quem corre, pedala ou faz atividades físicas aeróbias intensas, qual seria um equilíbrio inteligente? Existe uma fórmula ou isso muda totalmente de pessoa para pessoa?
A gente tem o princípio da individualidade biológica, né? Que cada um ali tem uma forma de treinar, ele tem a sua própria, o seu próprio avanço ali dentro do seu treinamento. Mas eu acho que assim, você vai fazer um esporte de longa duração, um endurance, uma corrida, uma maratona ou uma natação, uma pedalada, você tem que fazer a musculação junto. Na verdade, para tudo, né? Para Aham. todos os esportes. Equalizar isso tem que vir do treinador, né? Eu acho que uma distribuição bacana, depende de pessoa para pessoa, né? Do que você quer, do tempo que você tem para chegar na sua prova, no seu objetivo. Mas eu acho que uma distribuição legal seria 50-50, 50% um e 50% o outro. Uhum. Nós temos, por exemplo, 7 dias na semana, né? Tirando um dia para descanso 100%. Se você fizer ali 3 dias de musculação e 3 dias de treinamento para o seu esporte, eu acho que ficaria um cenário perfeito para você não ter assim. Correr menos risco de lesões, para você trabalhar sua resistência muscular também, para você se recuperar de um treino, de um longão que você fez no fim de semana, por exemplo. Então, assim, varia muito, né, de pessoa para pessoa, mas eu acho que equalizar uns 50-50%, eu acho que seria legal. Bacana. E uma questão também muito polêmica que existe, né, em cima das mulheres, você sente que as mulheres ainda são mais pressionadas a performar esteticamente do que os homens? Ou que isso já está chegando nos homens de uma forma mais equilibrada? O que que você vê aí dentro do universo das academias de ginástica? Cara, isso é muito legal, porque o que que eu vejo? Eu não vejo que a gente sofre uma pressão em performar. Eu acho que a gente esteve tantos anos atrás do fogão, dentro de casa, fazendo coisa de casa, cuidando de casa, do lar, dos filhos e tudo, que hoje, como a mulher assim, se descobriu independente, dona da própria vida, tendo esse tempo para se cuidar, ela tá com fome disso, sabe? Uhum. Então eu vejo alunas minhas, por exemplo, 40 mais, que até 6 anos atrás nunca tinham pisado numa academia e hoje estão 100% focadas, estão apaixonadas na transformação, sabe? E que não é pressão por fora, são elas mesmas se amando e Uhum. gostando, porque antes os homens tinham tempo, né? A casa ficava para mulher e aí eles estavam na academia, estavam jogando bola, estavam no trabalho. E aí eu acho que agora, como tá se equalizando isso um pouco mais, eu acho que é mais pelo prazer de se cuidar, de terem esse tempo para elas, do que pela pressão, Sim, sabe? Eu, eu eu concordo vejo um pouco também. disso. Com essa desconstrução dos papéis de gênero, tipo, Isso, e a mulher se sente bem menos culpada hoje de sair para treinar e fazer e ter o seu momento do que exato, antes. Né? exatamente. Se for ver a geração até das nossas mães, não sei como é a questão, mas a minha mãe até começou a fazer atividade física depois que ela aposentou, porque antes ela cuidava da casa e da Impossível, né? família. Tem que lavar, tem que cozinhar, tem que passar, tá cheio de coisa para fazer, não tem tempo para É se isso cuidar, aí, né? exatamente, isso mesmo. Mas os homens também já vêm sofrendo uma certa pressão, você não acha, não? Eu vou falar uma outra coisa aqui que vai ser polêmica, porque eu acho que mulher, tudo que mulher pega pra fazer, faz mais bem feito que homem, entendeu? Aham. Então, eu acho que antes eles estavam nadando de braçada aí porque não tinha gente ali pra chegar junto. Então, acredito que, agora sem zoeira, né? As mulheres são muito comprometidas. Então, quando a gente pega pra fazer alguma coisa, a gente quer uma excelência, a gente quer fazer bem feito. Então, a pressão talvez agora seja inversa pro lado deles, porque é isso, a gente. Ah, não vou comer um doce. Não vou comer. Ah, eu vou treinar de segunda a segunda. Eu vou treinar de segunda a segunda. E homem, às Uhum. vezes, ele. Ah, hoje eu não vou, tô cansado. Sabe? Dá uma relaxada maior. Sim, Nós estamos acostumados a fazer as coisas com dor, com problemas, né? é. Então a gente não Nosso falha cérebro muito. tá mais treinado, É. digamos assim, né, a suportar alguns desafios, Exatamente, eu eu acho isso, acho. Fê. Claro. Então eu acho que essa pressão vai assim nesse ponto, sabe? Da gente ter um Uhum. pouco mais Ah, eu vou sair pra uma festa, mas eu vou treinar primeiro. Vou É. treinar, vou treinar rapidinho, depois chego em casa, tomo banho, me arrumo e vou, sabe? Uhum, Então uhum. eu acho que é E eu mais. acho que nesse sentido também a rede social contribuiu Ai, bastante, muito, né? né? Muito. Muito A mesmo. gente se apoia demais, né? Você se Aham. inspira em pessoas que você nem conhece, assim, que estão ali mostrando a mesma dificuldade que você. Você vai afunilando ali na rede social. Ah, mãe com 2 filhos, trabalha fora, não sei o quê, e ainda assim consegue ter um estilo de vida. Pô, então não são só as blogueirinhas que não tem nada para fazer que estão conseguindo ter. A mãe ali também tá. Então você Isso. vai se inspirar naquela mulher igual você, que luta igual você, né? Pra ter um estilo de vida saudável e você vai se apoiando ali. A rede Isso social ajuda mesmo. muito.
E como ajudar uma aluna a construir um corpo forte sem entrar numa relação obsessiva com treino e alimentação? Isso vai muito da pergunta que você me fez sobre o que eu aprendi sendo atleta, né? Eu acho que a grande questão, quando eu percebo que tem alguma aluna minha passando um pouquinho do ponto, deixando de aproveitar umas férias com a família, por exemplo, porque tá 3 horas na academia, ou tem que Uhum. levar marmita, quer isso tudo. Eu pergunto assim, qual que é o seu objetivo? O seu objetivo é qual com isso tudo? Você quer ser uma atleta? Você quer subir no palco, competir no fisiculturismo? Sim, não. Se for não, relaxa, calma, sabe? Então eu acho que o ponto, assim, essa obsessão, ela é natural, né? Porque você vai vivendo aquilo ali, vai tendo resultado, você vai querendo cada vez mais. Mas quando eu percebo que, assim, tá tendo um pouco de exagero, né? Não tá combinando, você tá deixando de aproveitar, às vezes, o aniversário do seu filho. Você não come uma fatia de bolo com seu filho ali. Então eu tento chegar e conversar, falar assim, mas qual que é o seu objetivo? Uhum. Né? Vamos realinhar aqui, você já tá bem, ou então, ó, vamos comer agora, vai, viaja, aproveita, quando você voltar a gente faz um treino mais pegado, você vai recuperar. Então, acho que tem que ser muito desse conhecimento que você tem, né? Do seu Sim, aluno ali, essa troca, e a gente vai virando muito parceira. Eu tenho alunos há de 5 anos, 6 anos que estão comigo, 7. Então legal. você vai entendendo a vida ali um pouco, então você já tem uma certa intimidade também para, opa, peraí, tira um Aham. pouquinho o pé aqui que tá muito, É, sabe? porque eu venho acompanhando também na internet, como que eu acho que o padrão de corpo ele vem mudando a todo momento, Todo momento. né? E vem sendo, às vezes, alguns corpos muito perfeitos, Uhum. sabe, Fabi? Você não vê mais mulher. É tipo assim, às vezes eu fico pensando, cara, como que aquela mulher não tem celulite? Aham, Porque, é cara, normal, é o normal ter. normal, é É, normal ter, mas é, agora tá sendo normal não ter. é, Então é. isso me preocupa também um pouco, sabe? Porque, tipo, e quem tem? Como é que faz? Não se enquadra, né? Não se acha ali dentro disso, não se sente perfeita, não se sente bem para estar de biquíni, por exemplo, né? Isso Junto que com me todo mundo. preocupa, assim, sabe? Esse excesso de. É um É, perfeccionismo muito forte. E isso às vezes me assusta na internet. Outro dia também eu vi uma mulher numa foto de corrida de rua de um top Tomara que caia. uma corrida de rua. Isso. Hum, Aí eu falei, putz, qual que é a intenção? Porque o top de Tomara que caia, ele não dá sustentação pro seio nada. de uma mulher. É. E aí eu falei assim, gente, será que na corrida de rua vai começar a ficar assim também? Porque senão não vai Não dar vai. pra eu correr mais. Então eu fico assim, putz, até que ponto a internet também tá sendo Sim. benéfica ou maléfica pra nós mulheres? Porque senão daqui a pouco vai ter o look pra corrida, né? Mas já tem, né? Assim, Tem. aquela, já tem o tênis, que é o tênis perfeito, e aí tem a fotinha do tênis, aí tem os lookinhos ali, todos combinando, existe. Mas assim, a gente tem que ter muito controle mental mesmo, de saber o que que é pra você, o que que não é. E é difícil mesmo, é muito Uhum. difícil, porque a internet tá aí pra você é, usar do bom e do melhor, mas às vezes você se afunda também nesses pensamentos, né? Porque você, por exemplo, eu falo muito da blogueira, já me perguntaram assim, você tem raiva de blogueira? Eu falei, não tem raiva de blogueira, gente. Mas é porque é uma realidade que se vende ali, que a maior parte de nós mulheres e de pessoas normais não consegue ter, né? Então eu falo assim, a blogueira vai lá, posta de manhã, ela levantando, tomando um café da manhã, lendo um livro, ouvindo uma música, fazendo uma meditação, aí ela vai, treina, depois ela volta, ela faz um yoga, depois ela vai de tarde, faz uma massagem, alguma coisa. Então, isso daí cabe na sua vida normal? Não cabe. Então, o que que vai caber na sua vida normal? Você ter sim uma celulitezinha aqui ali, ou ali, Uhum. mesmo buscando o seu corpo saudável, mesmo treinando, mesmo fazendo dieta, porque você é uma pessoa normal, né? Que vive, que faz um lanche final de semana, que pede uma pizza com seu marido, que vai numa festinha com seus filhos e come um negócio. Então, assim, você tem que também dar uma filtrada, Sim. né? Eu já não sigo praticamente blogueira nenhuma. Eu não sigo essas pessoas que vendem um estilo de vida perfeito, porque não existe. Isso já me deixou meio paranoica uma época, sabe? Aham. Eu acho que já deixou todo Todo mundo. mundo, né? Até que a gente caiu pra real e falou assim: olha, não existe, É, né? Porque tem todos os tipos de blogueiro hoje, né? Eu fiquei abismada também no dia que eu soube que tem gente que aluga carro para gravar conteúdo, aham, aluga casa, né? Diárias de casa para falar que é a casa da pessoa para gravar é uma conteúdo. loucura, né? A É. exposição é a internet, né? Você parecer e não ser, né? Tem muito isso. E eu acho que isso é em todos os ramos. Por exemplo, se você começa a seguir
muitos empresários lá de fora do país, aquela galera de São Paulo, obstinada em trabalho e tal, você vai viver aquilo ali, vai consumir aquilo ali, e se você tirar uma tarde pra você ler ou pra ir no cinema, você vai se achar improdutivo. E aí Uhum. vai te dar uma paranoia, porque eu também já tive essa fase de, de ficar trabalhando de domingo a domingo ali, sexta-feira até 10 horas da noite, trabalhava sábado e domingo, marcava coisa extra. Eu falei assim, peraí, eu quero... Qual que é o objetivo? Sabe a pergunta do Sim. objetivo? Uhum. Qual é o objetivo? Eu vou deixar de viver minha vida agora para poder juntar um dinheiro aqui ou eu quero um equilíbrio? Então a gente também tem que ir se fazendo autocrítica, sabe? Se Policiano, né? policiando. É. Isso mesmo, isso mesmo. Mudando um pouquinho de foco, como o carnaval entrou na sua Ah! vida? Existe uma preparação física específica para desfilar no carnaval? Como o carnaval entrou na minha vida, eu acho que eu que entrei na vida do carnaval. Carnaval. É, porque quando eu nasci, eu já nasci no carnaval. É, Você é aquariana sou também? De aquariana, que dia? 24 de janeiro. Tá Ah, tá. chegando. Tá chegando. É. E os meus pais são do samba, né? Eles se conheceram na adolescência deles, eles sempre desfilaram antes de casar, antes de eu e da minha irmã nascermos, assim, eles sempre foram do samba. Meu pai foi presidente de escola de samba aqui em Juiz de Fora. Então eu já nasci nesse meio. Meu aniversário de 1 ano de idade, Ah, o tema foi carnaval. O bolo tinha uma porta-bandeira e um mestre-sala em cima do bolo. que Então, assim, não legal. tem como eu fugir. Não tinha como Aham. eu fugir disso. Então, como eu entrei pro carnaval, eu Não fui teve colocada, eu escolha, não né? tive escolha. Eu fui jogada e me apaixonei. A minha irmã já não gosta muito, já é mais distante, assim. Então, eu sempre desfilei, sempre fui apaixonada com isso. Eu vivi na quadra de escola de samba com meus pais. Então, eu ia a ensaios, a shows, a tudo isso. Então, faz parte da minha vida mesmo, né? Uhum. E preparação, assim, quando você vai desfilar na Sapucaí, em ala, por exemplo, você tem que ter uma preparação, assim, física de cardio normal, né? De Uhum. estar ali 70 minutos, 80 minutos com uma fantasia no seu corpo e você andando pra lá e pra cá, sambando um pouco mais andando. No carro, que é o lugar que eu desfilo, eu sou com composição, você tem que ter um fôlego pra você evoluir, sambar, cantar o samba, porque você tem que estar cantando pra plateia ali, isso tudo é avaliado pelos jurados. E aí é uma preparação também X. Agora, se você desfila no chão de musa ou de rainha de bateria, aí, minha amiga, você tem que ter uma preparação assim, Violenta. violenta. É. Porque você normalmente está com uma fantasia de, sei lá, 10, 15 quilos, 20 quilos nas costas. Então tem um esplendor, tem um salto desse tamanho, tem muita coisa que você tem que sambar, sair do chão, você tem que gesticular. Então o preparo, além do cardio, ele é um preparo físico também de força, sabe? Uhum. As rainhas de bateria, elas fazem aulas, por exemplo, com uma mochila, com anilhas, né? Com mochila, caneleira no abdômen e salto alto, sambando. Para Nossa. poder você, se a fantasia for mais pesada que aquilo ali, é, assim, for mais ou menos o mesmo peso, você saber como fazer. Se for mais leve, você vai tirar de letra. Uhum. Então tem uma preparação assim. Lá no Rio, né? Rio, São Paulo, as mulheres, as rainhas, as musas, elas já viram um ano se preparando para o próximo ano. Legal. É bem legal, assim. É Uhum. doido, mas é legal. Eu admiro muito, eu acho muito legal, assim, porque também o pé machuca, né? Você tá em destaque, você tem que estar sorrindo, O você tem que tempo fazendo isso todo. tudo e sorrindo. É. Então, porque se não sorrir também, né? Todo o seu trabalho ali vai ser descredibilizado, Sim, né? Porque sim. além de tudo, ela não tava esbanjando carisma. É, exatamente, exatamente. No caso de musa e rainha de bateria, não são pontos, não conta ponto para a escola, né? As musas, elas estão apresentando ali uma ala ou um carro e a rainha de bateria está apresentando a bateria, não é quesito de pontuação. Só Uhum. que hoje em dia, com essa cultura do cancelamento, vai uma musa, uma rainha de bateria fechar a cara, não sorrir para ver o que que acontece no dia seguinte com ela. Sim. Então ela tem que estar lá com o pé sangrando, cansada, fadigada, tá sorrindo mesmo, porque é É. isso, é o mínimo, assim, né? Aham, aham. E vamos lá, Fabi. Última perguntinha nossa. No final das contas, o que que é um corpo saudável para você hoje, depois de tudo que você viveu como atleta? Olha, o corpo saudável para mim hoje é o corpo que eu gabarito exame. Por exemplo, hoje eu tô numa idade que eu, Ah, 36, eu quero ver meus exames. Eu vou, faço exame a aham. cada 6 em 6 meses. Tá tudo bem aqui? Tá tudo sob controle? Tá tudo alinhado? Então aqui já parte do ponto que eu tô saudável, assim, por dentro saudável. E aí, na parte de estética, né? É um corpo que você
consegue gostar dele, você consegue olhar e falar assim, pô, eu tô bem, eu tô melhor do que eu já estive, mas sem perder a minha vida também, sem perder tempo de vida, qualidade de vida para poder estar cultuando aquele corpo ali. Uhum. Então, eu acho que é um equilíbrio, né, de você, Legal. assim, tá treinando, tá sabendo que você tá em movimento, em constante movimento, e não tá deixando de aproveitar um final de semana, na parte mais estética, assim, propriamente dita, né? Dizendo, sua unha não tá quebrando, seu cabelo não tá caindo, sua pele não tá seca, você não tá, assim, Uhum. enchendo de espinhas por conta de excesso de coisas que você tá tomando. Então, eu acho que um corpo saudável é isso, é, assim, um corpo em equilíbrio, né? Legal, muito Acho que é bom, isso. Fabi. Ó, a gente tá chegando no final do nosso episódio. Antes da gente finalizar, a gente vai fazer um bate-bola, jogo rápido, que a gente sempre faz com as nossas convidadas. Hum, Eu vou te fazer uma pergunta e você vai me entregar com uma palavra, tá bom? tá. Um erro comum que você vê todo dia na academia. Um erro comum, Uhum. pular a mobilidade. Eu acho que Importantíssimo, isso é né? muito. Eu não vejo ninguém fazendo, quase ninguém. Então, eu acho que isso é o maior. Um hábito simples que faz muita diferença no corpo. Se hidratar, tomar água. Algo do fisiculturismo que você não sente falta. Que eu não sinto falta dos meus cardios em jejum, 4:30 da manhã. Que era o tempo que eu Nossa. tinha para fazer. Carnaval ou campeonato? Carnaval, com certeza. Carnaval é feliz, é leve, alegre, você brinda a vida. O campeonato é mais ali, ó. É bom também, mas é Ai, diferente. ai. Um exercício subestimado. Um exercício subestimado, o aeróbio de moderada intensidade. Aham. Eu vejo muita gente querendo dar tudo, correr, hit, não sei o quê, sendo que o que funciona ali muitas das vezes é um cardiozinho controlado, um tempinho maior. Eu acho que ele é Legal. subestimado. Muito bom. Fabi, eu quero agradecer você hoje por dividir a sua história, sua visão e por trazer tanta clareza para um tema que costuma ser tratado com extremos. Eu estou muito feliz que Obrigada. você veio, que deu pra gente, né? A gente tentou marcar a semana passada, não deu, Conciliar as viemos para essa agendas, é. semana, final de ano, parece que vai passar um tsunami, tá todo mundo se Tá preparando. passando, tá passando. O tsunami tá vindo. E eu quero agradecer muito pela sua presença. Espero que você tenha gostado, que você volte mais vezes. E eu tenho certeza que o seu episódio, tudo que você trouxe sua bagagem, vai ser muito importante para todo mundo que acompanha aqui o Deixa Ela Treinar e o Deixa Ela Falar. Ai, obrigada, Fê, foi ótimo. Foi leve, eu nem vi passando, eu Aham, ficaria aqui horas conversando, né? A isso. gente conversar sobre as coisas que a gente já viveu, assim, passar um pouquinho é muito legal, né? Porque Aham, você fala, assim, olha, eu já passei por isso, então, assim, não vai por esse caminho que pode dar ruim. Então, eu gostei muito de estar aqui participando. que Obrigada pelo bom. convite. Quando Fico muito precisar, feliz. pode me chamar de novo. Pode deixar, até para você fazer uma planilha de treino para mim, com certeza. Agora! Gente, para vocês que chegaram até o final desse episódio, não esquece de curtir, se inscrever e compartilhar. É aqui no Deixa Ela Treinar, toda quarta-feira, às 19 horas, tem um novo episódio no YouTube e no Spotify.